Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar na aula de hoje a parte do sistema digestório, parte da fisiologia, tá? Então semana passada eu gravei a aula falando para vocês sobre os tipos de digestão, né? E falamos sobre digestão intracelular, digestão extracelular. E aí na aula de hoje nós vamos trabalhar mais especificamente com os seres vivos, né? E aí dentro da biologia a gente diz que a gente possui dois tipos de seres vivos, relacionado ao sistema digestório. Nós vamos ter seres vivos que têm o sistema digestório incompleto e vamos ter seres vivos que possuem o sistema digestório completo, tá? Então vamos entender quais são as diferenças entre um e entre outro, tá? Então, inicialmente, os seres vivos que possuem o sistema digestório incompleto, né? Então, são seres vivos que, na escala evolutiva, eles estão mais no início da nossa escala evolutiva, né? Nós vamos perceber que são seres vivos um pouco mais simples. Então, ó, os plateumintos, eles são os principais representantes desse tipo de sistema digestório, tá? Então, a gente fala que os plateumintos, eles têm o tubo digestório incompleto, né? Então, eles não possuem ânus, tá? Então é isso que vai diferenciar um ser vivo que tem o sistema digestório do completo do incompleto. Eles têm boca, porém eles não possuem ânus, tá? Então aqui, ó, tem uma exceção dentro do grupo, que são os cestódios, que a gente chama, né? Também conhecido como astênias. Eles não apresentam sistema digestório, então eles são desprovidos de sistema digestório, porque a tênia, por ela viver dentro do sistema digestório de outros animais, ela vai absorver os nutrientes pela superfície do corpo. E aí esses nutrientes que a tênia absorve, ele já está digerido. Então ela não possui um sistema digestório próprio, ela vai absorver os nutrientes já digeridos do hospedeiro, tá? Então os cestódios, no caso as tênias, é uma exceção dentro do grupo dos plateumintos. Beleza? Então aqui, ó, tem um desenho mostrando para vocês um esquema, né, de como que é o corpo de um plateuminto que tem o sistema digestório incompleto. Então aqui nós temos a planária, né? Então esse é um desenho esquemático da planária. E aí aqui vocês percebem que ela tem esse sistema digestório que a gente chama de sistema digestório ramificado, tá? E aí o início desse sistema digestório, aqui a boca, ela tem uma faringe que a gente chama de faringe protátil, que ela vai colocar para fora do corpo, então ela projeta essa faringe para fora do corpo e aí ela consegue se alimentar, tá? Então, através a boca fica na extremidade dessa faringe protátil. Então, é dessa forma que ela vai se alimentar, beleza? Então, os seres vivos com sistema digestório completo, né? Que são os seres vivos que possuem boca e ânus. Então, tem o começo e o fim do sistema digestório. Quem são eles? Nematódios, anelídeos, né? O caso das minhocas, os artrópodes, insetos, aranhas, escorpiões, baratas, os moluscos, os equinodermos, que é as estrelas do mar, e todos os cordados, né? E dentro do grupo dos cordados nós temos todos os invertebrados. Então a maioria dos animais, eles vão possuir o sistema digestório completo, né? E aí aqui eu fiz o exemplo de uma galinha, né? Do sistema digestório de uma galinha. E aí a gente percebe que ela tem o sistema digestório completo, ó, a boca, aí tem o esôfago, no caso da galinha ela tem o papo, aonde o alimento vai ficar armazenado, né? Aí desce que tem o estômago, né? Aí ela tem fígado, a galinha ela vai ter a moela, que vai fazer a digestão mecânica do alimento, então a moela dentro das aves ela vai servir para fazer a digestão mecânica desse alimento, então ela tem um músculo bastante forte, né? E aí ela faz através de como se fosse compreensões, assim, esmagamento, ela vai moendo o alimento, né? Aí vai ter o intestino, que é o final do sistema digestório, e aí, no caso das aves, a cloaca, né? Elas não possuem ânus, elas vão possuir a cloaca, que vai juntar ali o sistema urinário, o sistema excretor, ele se junta tudo para formar a cloaca, o ânus, né? Beleza, então aqui da parte dos tipos de sistema digestório era isso, né? Aí continuando aqui,
Então, fazendo um resumo, né, de como que vai acontecer a digestão nos animais que possuem sistema digestório completo. Então, eu montei um esqueminha aqui, que é interessante vocês terem esse esquema, que ele vai resumir mais ou menos o que, que vai acontecer durante toda a nossa digestão, tá? Eu separei as principais coisas que acontecem, os principais eventos, né? Então, aqui, ó, na boca, que é o início da digestão, é onde vai ter o quê? A mastigação, que a gente chama de digestão mecânica, tá? Então, a boca, ela vai fazer essa parte da digestão mecânica. Os dentes, eles vão moer o alimento. Tenho só digestão mecânica na boca? Não. Vou ter também digestão química, né? Então, na boca, a gente vai ter a saliva, que possui a enzima pitialina, que a gente viu lá na última aula, que é uma amilase, que vai fazer o quê? Vai quebrar o amido, tá? Então, a digestão a química já inicia aqui na boca com a digestão do amido, pela enzima pitialina que está na saliva. Descendo, então, a gente vai engolir o bolo alimentar pelos movimentos peristálticos e a gente vai chegar, o bolo alimentar vai chegar até o estômago, né? O estômago, ele vai ter o quê? O suco gástrico, né? O suco gástrico, ele vai ter o pH aproximadamente entre 2, perto de 2, um pouquinho mais, né? Então, o que que acontece? É um pH extremamente baixo, né? Então, o pH do estômago ele é um pH bem ácido. E aí, o estômago, ele vai ter uma enzima que a gente chama de pepsina, que é uma protease. O que que uma protease vai fazer? Ela vai quebrar proteína. Então, no estômago vai acontecer a digestão da proteína. E aí é legal salientar que essa enzima aqui, a pepsina, que é essa protease, o pH dela de atuação é em pH extremamente ácido. No caso, o pH do estômago é um pH 2. Então, é interessante que essa enzima, ela tem o pH ótimo dela, ele é bem ácido, por isso que ela consegue atuar dentro do estômago, né? Onde a gente tem um pH bem ácido. Depois do estômago, né? O alimento ele vai para o duodeno. E aí, no duodeno é que ele vai receber, então, os produtos lá, os sais biliares, que estão armazenados lá na vesícula biliar. É importante lembrar que a bilis aqui, ela fica armazenada na vesícula biliar. Porém, quem produz a bilis é o fígado, tá? Então, a vesícula biliar, ela armazena a bilis, que é aquele líquido verde. Porém, quem produz esse líquido, ele é o fígado que produz, tá? Então, esses sais biliares que o fígado produz e fica armazenado na bilis, eles vão ser liberados no duodeno. E eles vão fazer o quê? Eles vão emulsionar os lipídios, eles vão funcionar como se fossem detergentes, para que os lipídios consigam ser quebrados. Então, eles vão fazer essa função de emulsificação das gorduras, dos lipídios, tá? No duodeno também vai ter a liberação do suco pancreático. E aí o suco pancreático ele vai ter proteases, que vão quebrar proteínas, amilases, que vão quebrar amidos, lipases, que vão quebrar os lipídios, e as nucleases, que vão quebrar os ácidos nucleicos, tá? Então, tudo isso vai ser liberado no duodeno, depois do estômago, tá? Então, bilis e o suco pancreático, tá? Depois, no intestino, nós vamos ter a liberação do que a gente chama de suco entérico, tá? O suco entérico ele vai ser produzido pela mucosa intestinal. E aí ele vai ter 4 enzimas principais que vão atuar ali no intestino, que são as peptidases, que vão quebrar os peptídeos, né, que são aquelas cadeias, as moléculas menores lá das proteínas. Lembrem que a gente fala que as proteínas são polipeptídeos de cadeias longas, né, então elas são formadas por peptídeos. Então as peptidases vão quebrar os peptídeos, as ligações peptídicas. A maltase, que vai quebrar a maltose, que é o açúcar, as lactases, que vão quebrar a lactose, que a gente comentou na outra aula, que aí a pessoa que tem intolerância à lactose tem deficiência nessa enzima, e a sucrase, que vai quebrar a sacarose, tá? Então, essas são as 4 enzimas que vão estar atuando no intestino. Daí é importante salientar que depois no intestino grosso vai ter a reabsorção da água, né, e dos nutrientes. Então, isso aqui que eu montei para vocês é um esquema
de uma forma bem, digamos assim, didática e até um pouco grosseira, assim. Vocês sabem que acontecem outros processos, mas esses são os processos com os quais eu acho, assim, que é principal para vocês terem gravado, assim, aos pontos principais para que vocês deem atenção, tá? Geralmente, quando se cai alguma coisa relacionada em vestibular, concurso, Enem, é relacionado a essas enzimas e essas coisas que são secretadas, né, dentro do nosso sistema digestório. Então, foquem bastante aqui na questão do duodeno, né, saber que tem ali a bilis e o suco pancreático, são várias enzimas que vão atuar ali, né, e no intestino, já que é um pouquinho mais difícil. Aqui a parte da boca, do estômago, eu acho que já é bem tranquilo. Beleza, pessoal? Para a aula de hoje, então, era isso. Até a próxima.